Olá, tudo bem? Essa é a diferença entre nós e os que viveram, nos dias de Paulo. Essa é a diferença do nosso conhecimento em relação ao pessoal que está se reunindo ainda como igreja, vivendo ainda pelos ensinamentos de Paulo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Assim está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Lá no alto, nos dias de Paulo. Por quê? 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também terão manifestados com Ele em glória. Então, nesses 4 versículos, 1, 2, 3, 4, Paulo aqui estava falando, provavelmente aos gentios, que no tempo dele, Cristo ainda não tinha se manifestado, não tinha voltado. Cristo estava do lado de um Deus. Aqui o escritor, o editor, ou mesmo Paulo vai saber, colocaram 2 deuses e só existe um. Então, naquele tempo, ele não tinha se manifestado, ele não fazia morada nos homens ainda. Ele estava no seu trono celestial, estava lá no meio das milhares, bilhões, trilhões, quintilhões de anjos, de ministros, e ele não tinha voltado ainda. Mas Paulo disse que quando Cristo se manifestasse na vida das pessoas, quando Cristo voltasse. Então, quem é que está nesse time, quem é que está vivendo das pregações de Paulo, não desfruta das coisas já acontecidas, não desfruta do reino de Deus estabelecido, não desfruta. Por quê? Porque eles ainda estão em um tempo onde era dito, onde era falado, ensinado que Cristo estava no alto ainda. Mas nós que nascemos depois do ano 70, nós que já nascemos, já vai fazer... eu tenho 58 anos, eu nasci em 67. Então eu já nasci há mais de 1.900 anos depois que Cristo voltou. Eu nasci há quase 2.000 anos depois das falas de Paulo. Dessa fala aqui, eu nasci, você aí nasceu quase 2.000 anos depois. Será que nesse período de 1.900 e poucos anos não aconteceu mais nada? Será que ainda Cristo está lá no alto? Cristo ainda está na sua morada celestial? Mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11 e 17 ao 19, fala o contrário. Fala que ele já voltou. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. 10. Eu fui arrebatado no Espírito, eu fui inspirado por Cristo no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Horas. Aqui João estava na ilha de Patmos. Então, na ilha de Patmos foi quando Cristo voltou. Foi quando Paulo falou que, quando ele voltasse, ele derramaria a glória dele sobre os seus. É isso que falou aqui no finalzinho? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele na glória. Nos dias de Paulo, Cristo não tinha voltado ainda. Porém, quando começou
o grande e terrível dia do Senhor, o juízo de Deus, a partir do ano 66, e foi revelado o dia do Senhor a João, que estava aprisionado na ilha de Patmos, Cristo voltou. Inclusive aqui no versículo 17 ao 19, fala assim, ó, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. 19. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. O período do dia do Senhor foram 3 anos e meio. Foi de 66 a metade do ano 70. E eles já estavam vivendo a tribulação. Já tinham começado a acontecer coisas. Estavam acontecendo coisas durante o dia do Senhor. E nós nascemos depois que a morada de Deus foi estabelecida nos homens. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, João ouviu a voz do Cristo, do Alfa e do Ômega, do juiz que estava sentado no trono, e esse dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. A morada de Deus passou a estar nos homens a partir da metade do ano 70. Então veja a diferença entre o tempo de Paulo e o nosso tempo. Veja a diferença do tempo de Paulo e os que nasceram depois do dia do Senhor. Já nasceram com a nova Jerusalém espiritual, estabelecida em seu espírito, o templo espiritual de Deus em seu espírito, onde o próprio Deus faz morada em nosso espírito. Então, essa é a diferença entre nós e os que estavam vivendo nos dias de Paulo, ou mesmo de Paulo. Tá bom? Então, vou deixar essa simples e humilde mensagem, e se foi útil, eu peço que humildemente você curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho e até a próxima, se assim o Pai permitir. Acredite, todas as coisas se cumpriram. Só quem não viu ainda são os protestantes, são os pregadores da graça. Esses até dizem que Jesus já voltou, que a escatologia foi consumada, só que eles não mostram na Bíblia como foi essa volta, como foi esse cumprimento dessa escatologia. Fazer o quê, né? Tchau.